Olá, eu sou o professor Paulo Torres e voltamos com a segunda unidade do Direito Agrário. Agora vamos estudar a formação da propriedade agrária no Brasil. Para estudar a formação da propriedade agrária brasileira, é necessário compreender alguns aspectos muito importantes. Primeiro, os registros históricos evidenciam que o território do Brasil já pertencia a Portugal antes mesmo que as suas frotas aqui chegassem em 1500. Por força da celebração entre Espanha e o Reino de Portugal do Tratado de Tordesilhas, assinado em 7 de julho de 1494 por Dom Fernando e Dona Isabel, respectivamente rei e rainha de Portugal e Espanha, confirmado por posterior bula papal em 1504. Segundo, a coroa portuguesa montou aqui uma autêntica colônia de exploração, com a extração de todas as riquezas naturais possíveis, a começar pelo pau-brasil, depois pelos minérios. Mesmo a introdução dos engenhos e a produção do açúcar obedecia à lógica de produzir para exportação. Terceiro, além de, no aspecto administrativo, implantar inicialmente o regime de capitanias hereditárias e após governos gerais, em relação à terra, Portugal utiliza aqui o sistema de sesmarias. Esse sistema já havia sido empregado no país português no ano de 1375, por Dom Fernando, visando combater a crise de alimentos naquele estado. O modelo adotado obrigava os donos da terra a cultivá-las, fixando-lhes o prazo de 6 anos para seu cumprimento e foi utilizado como forma de pressão sobre os proprietários que não trabalhavam nem deixavam trabalhar suas terras. Esse sistema foi literalmente transplantado para o Brasil, desde a chegada aqui de Martim Afonso de Souza, que tinha autorização real para promover a distribuição das terras brasileiras. Definição de sesmarias. Não existe consenso sobre o conceito de sesmarias. Na dúvida, utiliza-se a definição portuguesa contida nas ordenações manuelinas e filipinas. Sesmarias são propriamente as dadas de terra, casais ou pardieiros, que foram ou são de alguns senhorios e que já em outro tempo foram lavradas e aproveitadas e agora não o são. Essa definição se aplica ao território português, uma vez que havia crise de alimentos em toda a Europa e em Portugal, sendo que naquele país havia outras propriedades ociosas. Em outros termos, o sistema sesmarial aplicado em solo português dizia respeito a terras ocupadas onde não se produzia. Pela definição legal acima, ele não se aplicaria ao Brasil, onde as terras eram incultas ou utilizadas pelos povos originários que já se encontravam aqui. Ao transplantar o sistema, o modelo aqui possibilita a formação de grandes latifúndios, a exemplo da Casa da Torre, de Garcia Dávila, da Casa da Ponte, de Antônio Guedes de Brito, que chegaram a possuir 250 léguas de terra, cada um, pois eles iniciavam no litoral e acompanhavam cada qual a margem do Rio São Francisco. Nesse processo de apropriação, inúmeros conflitos aconteceram contra populações indígenas que, apesar da resistência, viu seus territórios sendo ocupados e muitas vezes tribos inteiras sendo dizimadas. O fim do sistema sesmarial. Após 3 séculos de vigência, em resolução de 7 de julho de 1822, o então príncipe regente, Dom Pedro I, põe fim ao regime sesmarial, proibindo novas concessões. Entretanto, naquela época, conforme refere Costa Porto, os latifúndios tomavam quase que inteiramente as zonas populosas e com organização social e econômica já delineadas. Uma vez que a colonização portuguesa montou no Brasil um empreendimento colonial mercantil baseado no trabalho escravo e no grande latifúndio. Regime de posses. Entre o fim do regime sesmarial, em 7 de julho de 1822, e o advento da Lei de Terras de 18 de setembro de 1850, passaram-se 28 anos, período que ficou conhecido como regime de posses ou de livre apossamento. Como a população majoritariamente era constituída de escravos, que não eram considerados pessoas, de senhores de escravo e proprietários de terra, foram esses últimos que acrescentaram ainda mais os seus domínios, em detrimento da população pobre que se limitava à posse de pequenas extensões. A Lei de Terras. Em 18 de setembro de 1850, foi publicada a Lei 601, que ficou conhecido como Lei de Terras. Esta legitimou as sesmarias existentes e todas as posses adquiridas no período imediatamente anterior.
trazendo como agravante a onerosidade na aquisição das terras devolutas e a colonização de trabalhadores estrangeiros, impedindo duplamente o escravo já liberto e os que viriam a ser livres mais tarde de adquirirem terra onde pudessem morar e trabalhar, ou mesmo o seu assalariamento. As terras devolutas. A Lei 601 de 1850, além dos aspectos acima, define terras devolutas por exclusão, considerando devolutas as terras que não estivessem aplicadas a algum uso público nacional, provincial ou municipal, as que se acharem no domínio particular, as que se acharem dadas por sesmarias revalidadas por essa lei, as que se acharem ocupadas por posses legitimados por essa lei. Ou seja, toda a situação fundiária anterior à Lei 601 foi legalizada. O que sobrou são terras devolutas. A Constituição de 1891, em seu artigo 64, estipulou que as terras devolutas que não estivessem destinadas à União passaram a pertencer aos Estados, o que possibilitou que esses entes públicos pudessem legislar a respeito delas e dispor também dessas terras. Ressalte-se que a Lei 601 de 1850 previu o processo de discriminação das terras devolutas no âmbito administrativo. Atualmente, o processo discriminatório está regulado pela Lei 6383, de 7 de dezembro de 1976. Resta ainda salientar que a Constituição Federal de 88 definiu que a terra devoluta é uma espécie de bem público. A partir do conceito por exclusão, são terras particulares aquelas que estejam devidamente registradas em cartório, obedecendo aos requisitos da Lei de Registros Públicos, Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973. A reforma agrária. Assim como o direito agrário, a luta por reforma agrária acompanha a história fundiária brasileira. Em certo sentido, além de lutar contra o sistema escravagista, já no Quilombo de Palmares, ela está presente e vai alimentar o sonho de muitos movimentos sociais. Mais recentemente, de Canudos a Ligas Camponesas e após a ditadura militar, o MST e demais movimentos de luta pela terra atestam isso. A questão é tão importante que um dos primeiros atos do regime militar foi, em novembro de 1964, publicar o Estatuto da Terra, Lei 4.504, de 30 de 11 de 1964, com o intuito de tirar das esquerdas a bandeira de reforma agrária. Com o advento da Constituição de 1988, após intensa disputa no Congresso Constituinte, ao lado da garantia do direito de propriedade, artigo 5º, inciso 22, são colocados os artigos 5º, inciso 23, que obriga o cumprimento da função social, e os artigos 184 a 190, que tratam da desapropriação por interesse social para fim de reforma agrária pelo descumprimento da função social, determinando o pagamento da terra nua em títulos da dívida agrária e as benfeitorias em dinheiro. Tais dispositivos são regulados pela Lei 8629, de 25 de fevereiro de 1993, e pela Lei Complementar nº 76, de 6 de julho de 1993. Uso capião especial rural. O artigo 191 da CF, ou da Constituição Federal, trata de importante instituto jurídico, a uso capião especial rural, determinando que aquele que ocupa área de até 50 hectares e não tenha outro imóvel rural ou urbano e ali trabalhe com sua família, adquire sua propriedade. Era isso que tínhamos de informar a vocês nesta segunda unidade. Mais uma vez, recomendamos a leitura do texto orientador e dos demais textos que disponibilizamos para aprofundamento das questões aqui propostas.